bom dia! Eu sou a Aleph, professora de Química de vocês aqui do curso Intensifica. Primeiramente, eu quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, que curtam, porque ele é voltado para vocês que têm a tão sonhada vontade de conquistar uma vaga na universidade. Então, assim, a gente está aqui para falar de Química, então vamos lá ao que interessa. Bom, primeiramente, ao se falar de Química, se referindo ao Enem, o que a gente pode pensar? O INEP, ele faz uma seleção de conteúdos, que serão abordados na prova, e entre esses conteúdos, um dos mais utilizados é esse, separação de misturas. Primeiro que eu quero pedir a vocês, que vocês não fiquem imaginando, Química é um conteúdo muito difícil, eu não vou conseguir aprender, é muito conceito, tem coisas muito parecidas. Não, tirem isso da cabeça de vocês. Química não é difícil, basta você se dedicar, estudar, responder questões que você vai alcançar o seu objetivo. E eu estou aqui hoje para tentar facilitar esse processo para vocês. Ok, então, separação de misturas. O próprio nome já diz, eu quero separar uma mistura. Mas, professora, o que é uma mistura? Gente, mistura nada mais é do que a junção de duas ou mais substâncias. A gente pode levar para o dia a dia, para a nossa química ficar mais fácil. Porque, afinal, química está no nosso dia a dia. No simples fato de você estar vivo, já é uma química. Então, levando para o dia a dia, como eu havia falado. Se você tem uma bacia, com farinha, e aí você vai lá e joga água. Não sei por qual motivo você faria isso, mas só para a gente ter aqui um exemplo. Você joga água na farinha, você obteve uma mistura, porque você colocou duas substâncias, dois componentes, a farinha e a água. Mas, professora, o que é uma substância? Então, para você saber o que é uma mistura, você tem que saber o que é uma substância. E substância nada mais são do que partes, porções da matéria com suas respectivas características. Vamos simplificar isso. Por exemplo, o nosso oxigênio, a gente respira o O2, então ele é uma substância. Vamos ver, a água também é uma substância. No caso composta, por quê? Porque ela tem dois elementos, que é o que? A gente já sabe, H2O, o hidrogênio e o oxigênio. Não é isso? Entendido o que é substância? Então, a mistura nada mais é do que a junção ou a união de duas ou mais substâncias. Tá, vamos lá. Então, para a gente continuar e entrar no conteúdo de separação, a gente também tem que ter a classificação das nossas misturas. Isso porque para cada tipo de mistura, sejam elas homogêneas ou heterogêneas, nós vamos definir que tipo de separação fazer. Aleph, mas para que eu preciso separar a mistura? Precisa sim. Por quê? Porque na natureza, nem sempre a gente vai encontrar aquela substância que a gente quer sozinha, Geralmente elas vêm em formas de misturas. E aí, então, eu preciso ter uma técnica que funcione, que me dê a minha substância pura. Entendido? Então, por isso que nós temos a necessidade de separar essas misturas. Certo? E aí, o que a gente tem que saber? Primeiro, o aspecto dessa mistura. Como assim aspecto? Saber se ela é homogênea ou heterogênea. Aleph, mas tu ainda não explicou o que é homogêneo e o que é heterogêneo. Vamos lá. Uma mistura homogênea e heterogênea, levando em consideração o aspecto visual, que é o que você vê, quando você olha para uma mistura de água e sal, por exemplo. Você tem ali um recipiente com água e aí você adiciona o sal. Mistura. Você consegue ver mais de uma fase? Você consegue ver o sal separadinho da água? Não, Você vê apenas a água. Isso é uma mistura homogênea. Por quê? Porque do aspecto visual você está vendo apenas uma fase. Entendido o que é homogêneo? Ok. Heterogêneo. Uma mistura é heterogênea quando você tem duas ou mais fases bem definidas. Conseguiram entender o que é fase? É o aspecto visual. Você olha e vê duas fases. Um exemplo muito prático em casa, a água e o óleo.
embaixo e o óleo fica em cima. Isso também, a questão das fases, essa questão pode ser relacionada à densidade, né? Porque o mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. Vocês lembram o que é densidade? Nas próximas aulas também, que a gente estiver vendo as propriedades da matéria, a gente vai entrar nisso, mas relativamente pode ser conhecido como peso, né? Tudo bem, então aqui explicado, né? O que é uma mistura, junção de duas ou mais substâncias, o que é uma substância e a classificação dessas misturas em homogêneas e heterogêneas. Tudo certinho aí? Ok, então partindo disso nós vamos para os nossos processos de separação de misturas. Como, por exemplo, a nossa primeira é a filtração. Gente, o próprio nome já fala. O que é uma filtração? É uma técnica de separação de misturas no qual utilizamos filtros. O nome já fala, filtração, então nós utilizamos filtros. O Enem, ele gosta de abordar esse processo tendo em vista a grande necessidade do tratamento de água. Né? Então, nas estações de tratamento de água, eles usam um processo chamado também filtração. E a gente sabe que o Enem, ele gosta muito de abordar dois temas, né? Na parte da química, que é indústria e ambiente. Então, fiquem ligados na questão de filtração. Recapitulando, filtração, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar, né, um filtro. Esse meu filtro pode ser de porcelana, pode ser de barro, pode ser o próprio papel de filtro, né? Se você já frequentou um laboratório, você deve conhecer o papel de filtro, ou então pode ser até o próprio carvão mineral, carvão vegetal. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas ele também pode ser usado como filtro. Então, no meu dia a dia, já que eu quero a química atrelada ao meu dia a dia, em que processos, em que tipo de mistura eu posso utilizar a filtração? No simples fato de fazer um café. Quando você vai fazer o seu café, você utiliza um filtro, não é isso? Então, você consegue separar o seu material, né, a sua matéria sólida, da sua matéria líquida. Entendido aí? Então, esse processo é chamado de filtração. Nosso próximo processo de separação de mistura é chamado de decantação. Gente, a decantação também é um desses processos que são utilizados no tratamento da água. Né? Nas estações de tratamento de água e de esgoto também eles utilizam o processo de decantação. E esse processo leva em conta a densidade. Por quê? Decantar você tem que fazer uma referência a depositar. Então, tenho aqui, né, como está aqui no meu desenho, um recipiente com água e areia. Né? Então, você tem uma mistura de que tipo? Lembrando aqui? Uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu tenho duas fases. O que são minhas fases? Aquelas que eu posso ver. E aqui eu vejo tanto a água, né, bem definida, quanto a areia. Então, a mistura heterogênea pode ser separada por um processo de decantação. Então, o que vai acontecer aqui nesse meu processo? Ao misturar a água e a areia, eu formei uma mistura heterogênea e eu vou deixar isso descansar. A partir do momento que eles começarem a descansar, acabou a agitação, a areia, como ela é mais densa, lembra? Pesada, ela vai se depositar no fundo do meu recipiente e a água vai ficar na parte de cima. Então, o que eu faço? Vou lá e tiro a água e consigo obter a areia. Gente, a decantação também pode ser utilizada para separar a mesma que eu falei aqui para vocês da filtração, que é a água e o óleo. Então, eu posso separar sólido mais líquido e também líquido mais líquido por um processo de decantação, já que esse processo leva em conta a densidade. Lembra do que eu falei que era a densidade? Questão de mais ou menos peso. Ok? Então, entendida essa parte da decantação, agora a gente vai para a centrifugação. A centrifugação não cai assim com tanto apreço quanto a filtração e a decantação no Enem, mas ela é muito importante porque pode envolver questões de saúde, né? A gente sabe que no Brasil nós temos muitas pessoas que dependem de bolsas de sangue e não do sangue como um todo, mas de alguns componentes.
E aí você pode me dizer, Aleph, mas então a centrifugação só para mistura homogênea, heterogênea? Gente, o sangue, a gente só pode ver uma fase. Quando você olha, só consegue ver aquele líquido vermelho, não é isso? Mas o sangue é uma mistura heterogênea. Vocês lembram, né? Mistura heterogênea, 2 ou mais substâncias. O sangue tem muitas substâncias que são sólidas, mas estão ali dissolvidas, né? Então se trata de uma mistura heterogênea. E a centrifugação vai fazer o quê? Vai ser a técnica de separação desses componentes do sangue. Gente, centrifugação é uma forma de decantação acelerada. Como assim? Eu tenho uma centrífuga, né? Vocês em casa já devem saber mais ou menos o que é uma centrífuga, né? Uma máquina de lavar, alguma coisa assim. Ou então, às vezes na escola, nos livros, vocês já viram essa máquina. É uma máquina que ela vai girar, né, o meu produto, a minha matéria, no caso o sangue, né, utilizados em grandes laboratórios. O meu sangue vai entrar em uma grande velocidade a uma determinada temperatura. Então, os componentes mais sólidos vão se sedimentar no recipiente e os componentes menos densos vão subir. Isso é uma decantação acelerada. E a decantação nada mais é do que o depósito do componente mais denso no fundo. Então, assim eu vou conseguir separar os componentes que eu quero, né, de uma forma pura do sangue. Entendido o que é uma centrifugação? Então, quando você faz um exame de sangue, que você vai ver suas plaquetas, suas hemácias, tudo por um processo de centrifugação, ok? E aí, nós vamos para essa outra parte dos processos de separação, que é a ventilação. Primeiro vamos para a levigação, que eu pulei aqui. Levigação. Gente, a levigação, você tem que fazer referência, como eu estou falando, sempre se referindo ao dia a dia, que a química não fica difícil. Levigação, você vai usar jatos de água para separar a sua mistura, para separar o componente que você quer da sua mistura. Ele é muito utilizado aonde? Nos garimpos. Vocês já ouviram falar em garimpos, né? Extração do ouro, outros metais. Então lá, a técnica mais utilizada é a levigação. Antes, eles utilizavam o mercúrio, mas o mercúrio é um metal muito tóxico, então eles passaram a usar os jatos de água. E como é que isso funciona? São jogados jatos de água e aí separam o cascalho do ouro, que é o que eles querem. Então, é um método simples, barato e rápido, né? Levigação. Também não é um processo de separação muito cobrado, mas é utilidade pública, né? Pode se cair questões abordando saúde, acúmulo de metais pesados no organismo, e aí caiu uma questão relacionada à levigação. E o próximo, ventilação. O próprio nome também já diz. Gente, se vocês conseguirem perceber isso, a maioria, o nome já te diz, né? Então, filtração, uso de filtro. Uma centrifugação, eu vou usar uma centrífuga. E a ventilação, eu vou usar vento. A levigação, eu uso jatos de água. E na ventilação, eu vou usar jatos de vento. Também levando em consideração a minha densidade, né? Vou separar sólidos de sólidos. Eu vou levar em consideração a minha densidade. Onde que eu posso usar isso? Lembra que eu disse que no começo o Enem gosta muito de abordar questões relacionadas ao meio ambiente e à indústria? Pronto, está aqui um exemplo de uma separação de mistura muito utilizada na indústria. Sabe aquele cereal que você come todo dia de manhã, Nescau Bal, 2.0, sucrilhos? Pronto, eles passam por esse processo de ventilação. Por quê? Porque para retirar as partes que eles não desejam, aqueles pós, ou outros tipos de cereais para tirar as cascas, eles utilizam jatos de vento. E esse jato de vento retira o material ou o excesso menos denso, ficando apenas a parte que me interessa. Entendido aí? Às vezes até você mesmo pode fazer isso, tem alguma coisinha mais pesada na sua mão, um amendoim, por exemplo, você está comendo um amendoim e aí tem as películas, né, ali por cima do amendoim que você não quer aquilo. E aí você faz o quê? Assopra, que vai embora as casquinhas e ficam só a parte que lhe interessa. Tá vendo como química é vida? Eu sou meio suspeita para falar, né, porque eu adoro, mas é muito bom. E catação.
catação. Catação eu já lembro o quê? Né? Eu lembrei de uma coisa, mas eu não posso falar, mas vamos ver aqui. Catação, eu vou separar sólidos de sólidos. Por exemplo, o feijão, sua mãe tá lá catando feijão e aí ela faz o quê? Ela separa o feijão que não presta da parte que presta. Então ela também tem alguns materiais menos densos, né? E ela vai fazendo o quê? Desculpa, menos densos não, que não são necessários. Então ela vai retirando aquilo ali. E é uma técnica feita com o quê? Com as mãos. Então é uma técnica manual. Catação é inadmissível erro em provas, porque eu acho que de todas é a mais utilizada, porque a gente utiliza as mãos, gente, então não tem erro. Catação, vou separar sólidos de sólidos e levo em consideração às vezes o tamanho, o aspecto e por aí vai. Entendido? Catação. Outro exemplo, onde é que eu posso usar a catação? Sem ser apenas no meu dia a dia, na separação do lixo. Lá o lixo chega, o que acontece? Eles vão separando com as mãos, né? As partes que realmente vão para o lixo, né? Como algumas orgânicas e outras que podem ir para reciclagem. Por isso que é importante a gente ter uma seleção, né, do nosso lixo, né? Não colocar material orgânico com material de limpeza, com plásticos. Isso também é questão de saúde e pode muito bem cair no Enem, viu? Que processos são utilizados nessas etapas de separação do lixo, ok? E aí vamos para uma também muito interessante, gente, imantação. Esse nome realmente não faz assim uma referência lógica, você vai imantação, mas se você pensar até que faz também, porque ó, imã, né, lembra aqui ó, do imãzinho? Então é aquele processo de separação que utiliza um imã. Essa é uma das mais fantásticas. Vamos supor uma coisa, você está na sua casa, sua mãe é costureira, e aí ela deu uma descansada, não comprou outras agulhas, só tinha uma, e ela perdeu essa agulha. Mas aonde que ela perdeu? Ela perdeu em meio a muitos retalhos de tecidos, né? E aí pediu você para procurar. E aí você, mãe, eu não vou achar uma agulha no palheiro e tal, uma dificuldade. Se você tiver já passado por essa aula de separação de mistura, é inadmissível você não encontrar a agulha com sua mãe. O que você pode fazer? Você pode pegar um imã. Gente, imantação é uso de imã para separar essa mistura. Mas isso não é mistura. É sim, a agulha está misturada nos retalhos. Ela está perdida lá e você quer separar, você quer recuperar a sua substância pura, que é a agulha. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um imã e vai sair, ó, em meio aos tecidos, em meio aos retalhos. E o que vai acontecer? Quando você chegar próximo da agulha, vai haver uma atração, porque a imantação é para separar metais e o imã atrai metais. Então você vai ser o melhor filho do mundo porque você encontrou a agulha da sua mãe por um processo de separação de mistura chamado imantação. Outro exemplo, caiu no Enem do ano passado, na indústria de açúcar, né? Eu esqueci aqui o nome do local, mas assim, lá eles fazem todo o processo, né? Planta a cana-de-açúcar, leva para a indústria para se transformar em açúcar, né? Para ser refinado e se transformar em açúcar. Aí o que acontece? A cana, ao chegar lá, ela vai ter que passar por uma esteira, né? E essa esteira tem eletroímãs. Qual a finalidade disso? Retirar alguns metais desnecessários que estão por lá. Então, a imantação também é muito utilizada na indústria, com o uso de um imã. Então, gente, agora a gente vai ver esses 3 outros tipos, né, de separação de misturas, que são a dissolução fracionada, a destilação simples e a destilação fracionada. Como eu já havia falado antes, a gente sabe que o Enem gosta de abordar questões relacionadas ao meio ambiente, à tecnologia, à indústria, né? Na área que é competente a química. Então, assim, dessas 3 aqui, a menos cobrada, né, que na verdade vem sendo menos cobrada nas questões do Enem, é a dissolução fracionada. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que saber, né? Que pelo menos temos que ter uma noção básica. Então vamos lá. A dissolução fracionada, ela consiste no uso de um solvente.
Vocês lembram o que é um solvente? Não? Se sim, tudo bem. Se não, vamos lá. O solvente é aquela substância que na mistura, lembra o que é a mistura, né? Adição de duas ou mais substâncias. É aquela substância que vai dissolver a outra. Então, isso é um solvente. Por exemplo, a água. A água a gente sabe que ela é o solvente universal, né? Porque ela dissolve um número muito grande de outras substâncias. Então, eu tenho um solvente e eu tenho um soluto, que geralmente é a minha parte sólida. Tá, como é que funciona então essa dissolução fracionada? Por exemplo, digamos que nessa mistura aqui eu tenha areia e água. Partindo do conceito de solvente, que é o que dissolve, quem vai dissolver quem? A areia vai dissolver, desculpa, não é água, aqui é sal. Areia mais sal. Quem que vai dissolver? O sal dissolve a areia ou a areia dissolve o sal? Nenhum. Mas o que eu quero? Eu quero uma dessas substâncias. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um soluto, que no caso será a água. Quando eu adicionar, quando eu jogar aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter areia, eu vou ter sal e eu vou ter água. Não é isso? Tá, mas eu consegui separar, eu consegui retirar só o sal, só a areia? Não consegui. Tô tendo uma mistura aí completamente louca, né? Mas aí, partindo disso, a minha água dissolveu o meu sal. Então agora eu tenho duas. Eu tenho água mais sal e eu tenho areia. Como é que eu posso separar uma água de uma areia? Lembra dos primeiros processos que a gente falou? Eu posso fazer uma decantação. O que é a decantação? Vocês lembram? A decantação vai ser o depósito do meu componente mais denso no fundo do meu recipiente. Quem é meu componente mais denso aqui dessa mistura? É a areia. Então a areia vai para o fundo do recipiente e a água e o sal ficam em cima. Então eu vou te retirar a água com o sal, né, a mistura, e vou ficar apenas com a minha areia. Por isso que é uma dissolução fracionada, porque primeiro eu vou ter que dissolver e depois eu vou ter que passar por outro processo chamado decantação. Entendido, gente? É difícil fazer isso? Não, né? Não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. Vocês conseguem definir cada processo de separação apenas levando para o seu dia a dia, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai para uma muito interessante, que é a destilação simples. Gente, a destilação simples é um processo de separação, assim como todas, mas ele tem uma forma mais especial. Por quê? Porque ele vai levar em conta os pontos de ebulição. Vocês lembram o que é um ponto de ebulição? O que é uma temperatura de ebulição? Lembra lá das propriedades das matérias? Se não, eu vou relembrar aqui para vocês. A ebulição é aquela minha temperatura no qual a minha substância, a minha matéria, passa do estado líquido para o vapor. Um exemplo, a água. A água, o ponto de ebulição dela é a 100 graus Celsius. Quando eu chegar a 100 graus Celsius, a minha água deixa de ser líquida e passa a ser vapor. Então, a destilação simples, ela leva em conta isso. Como é que vai acontecer? Eu vou ter aqui um balão de destilação. Eu não sei se vocês conhecem essas vidrarias, mas é um balão de destilação e dentro dele eu vou ter o quê? Um termômetro, né? Que é justamente para me indicar o meu ponto de ebulição. Vamos pegar um exemplo de uma mistura, né? Homogênea, porque a destilação simples ela é utilizada para separação de misturas homogêneas, né? Lembra o que é uma mistura homogênea? Aquela que eu tenho apenas uma fase, né? Na parte técnica, na parte visual. Então vamos lá. Então eu vou ter um balão de destilação com um termômetro e vamos pegar uma mistura aqui. Os mesmos exemplos que a gente vem usando. Água mais sal. Eu vou colocar isso aqui, né, para aquecer no meu balão de destilação. E aí, com o passar do tempo, essa água vai se aquecendo e vai chegar ao meu ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. O que vai acontecer com a água quando ela chegar a 100 graus Celsius?
ela vai se tornar vapor. E aí esse vapor vai sair aqui, ó, e vai entrar para o tubo de destilação. Mas quando chegar no tubo de destilação, ela vai encontrar, esse vapor, aliás, vai encontrar com essa mangueirinha, ó. E essa mangueirinha aqui, gente, ela tem uma temperatura bem menor, ela é gelada. E o que acontece? Lembra lá das transformações dos estados físicos, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e voltando também? Se eu tenho um vapor e eu encontro uma região gelada, o que vai acontecer com o meu vapor? Ele vai condensar. O que é condensar? É voltar do vapor para o líquido. Entendido? Então, quando ele voltar aqui para o líquido, eu vou ter o meu solvente ou a minha substância aqui dentro, ó. E a parte sólida, que no caso da mistura era quem? A parte sólida? O sal. E a minha parte sólida não vai evaporar e vai ficar aqui, ó, porque a minha água vai sair todinha em forma de vapor, vai encontrar com essa mangueirinha fria e vai condensar. Então eu vou conseguir armazená-la no meu recipiente. Entendido? Destilação simples. É um processo muito utilizado nos laboratórios, né? Para a gente conseguir a água destilada também, a gente faz esse processo aqui. Entendido? Então, de solução fracionada, eu vou ter o quê? Processos onde tem um solvente que vai dissolver outra substância e depois eu faço outro processo. E depois a destilação simples, que leva em conta o quê? Pontos de ebulição, não é isso? E eu tenho todo um aparato para conseguir realizar essa separação. E agora a gente vai para uma que das três é a minha preferida. Não sei se será de vocês, mas é muito bacana, que é a destilação fracionada. Vocês lembram? O que me remete fracionada? Me lembra partes, né? Então aqui também vai ser uma destilação em partes. Gente, a destilação fracionada, ela é usada para misturas também homogêneas, né, que tenham componentes com pontos de ebulição não tão próximos. Então, esses pontos de ebulição não podem ser tão próximos. Se a minha água ferve, né, ebule a 100 graus Celsius, então eu tenho que ter outra substância que vai ebulir a 140, 150. E essa destilação aqui, ela é muito utilizada no caso do petróleo. No caso do petróleo. Porque existem torres, né, de destilação. E nessas torres de destilação, inseridas, né, no interior delas, eu vou ter como se fossem, como é que eu posso usar uma palavra mais do dia a dia? Eu vou ter umas partes dentro dessa torre de destilação com temperaturas diferentes dos pontos de ebulições que estão contidos dentro do petróleo. Porque a gente sabe que o petróleo é formado de quê? De matéria orgânica e outros componentes, né? Então, lá dentro eu tenho muitos componentes. Mas, para eu separá-los, para eu conseguir obter a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha que a gente usa e o querosene, que é usado para abastecer os aviões, eu preciso de quê? Eu preciso conseguir destilá-los. Então, ele sai da parte onde ele está sendo aquecido, porque a gente sabe que para chegar no ponto de ebulição eles devem ser aquecidos, né? E aí o petróleo vai passando, vamos tentar aqui, o petróleo vai passando aqui, ó, por essas partes mais frias, ó. Então, eu consegui ebulir o produto, né? Esse meu produto foi aqui, chegou aqui, encontrou a temperatura menor. Se ele encontrou uma temperatura menor, ele condensou. Lembra da destilação simples? Se ele condensou, ele sai. Então eu obtive quem? Pode ser a gasolina, né? Dependendo do ponto de ebulição. Aí vamos lá. De novo, veio outro vapor aqui e encontrou a outra parte mais fria. Aconteceu o quê? Vai se condensar e vai sair. Pode ser quem? Querosene? Gente, a destilação fracionada é muito legal. Querosene. De novo, vamos lá, outro aquecimento, achei aqui o gás de cozinha e por aí vai. Isso depende. Então a destilação fracionada leva em consideração o quê? Os pontos de ebulição que não podem ser muito próximos. Gente, essa destilação fracionada, ela é muito importante porque, como eu falei para vocês, o Enem gosta muito de cobrar. Tanto em questão de tecnologia, que pode serem esses próprios processos utilizados,
como na questão da indústria, né? Como que a destilação fracionada pode ser utilizada na indústria, pode ajudar a obtermos novos produtos. O que a gente não consegue só pegar o petróleo, e vou separar aqui na minha casa e vou ter a gasolina, o querosene, o óleo disso. Não. Eu tenho que passar por processos, por técnicas industriais e para poder obter isso. E convenhamos, né? É importante você saber que são componentes diferentes do petróleo, né? Então é isso aí. Agora a gente vai passar para as questões, né? Para dar uma reforçada no conteúdo.